Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a função afim, tá? Fazer uma pequena revisãozinha, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Uma função f dos reais nos reais, tal que f de x é ax mais b, com a diferente de zero, é denominada função do primeiro grau ou função afim. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, assim, para esboçar o gráfico de uma função desse tipo, basta determinar dois pontos que pertencem ao gráfico e traçar a reta. Para determinar os dois pontos, devemos atribuir valores para a variável x, e assim encontrar duas imagens, que se localizarão no eixo vertical, tá? No eixo y. Vamos esboçar o gráfico da função f de r em r, tal que f de x é 2x mais 1. Então, temos aqui a solução. A gente atribui x igual a 2, tá? Por exemplo, esse valor aqui é aleatório, você escolhe. Claro que é bom você escolher valores pequenos, né? Porque você vai esboçar isso aqui no plano cartesiano. Então, se eu tomar x igual a 2, vou calcular o f de 2. 2 vezes 2 mais 1, tá aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O que que acontece daqui, então? Daí você tem o ponto 2, 5, né? O ponto 2, 5 pertence ao gráfico de f. Agora, atribuindo x igual a 4, obtemos f de 4, né? Volta aqui, substitui x por 4. 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. O que que isso significa? Que o ponto 4, 9 pertence ao gráfico de f. O próximo passo é ir ao plano cartesiano e localizar os dois pontos obtidos. Em seguida, traçamos a reta. Então, o que que você faz? Geralmente, a gente vai lá no caderninho, né? Vai lá no caderninho, desenha aqui o eixo vertical, claro que com a régua, né? Desenha aqui o eixo vertical, desenha aqui o eixo horizontal. Aí você já sabe que esse eixo horizontal é batizado como x, esse aqui é batizado como y, e aqui é a origem, que é o ponto 0, 0. Aí você localiza, né? Você localiza o ponto 2, 5, você vem aqui, ó. 1, 2, 2. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui você faz uma paralelazinha pontilhada ao eixo x e uma paralelazinha pontilhada aqui ao eixo y, né? Aí no encontro você tem um ponto aqui. Professor, E aí? o Eric da nossa sala, o Eric Guilherme, tá pedindo para você aceitar ele na sala. Deixa eu ver aqui. Pronto, está aceito. Vou voltar aqui, tá? E o outro ponto é 4, 9. Então, 3, 4. Aí o 9 lá em cima. 5, 6, 7, 8, 9. Bem por aqui assim, né? É claro que aqui vai ficar fora de escala, né? 4, 9. Aí você localizou os dois pontos. Aí aqui você vem com a réguazinha, né? E traça aqui a reta, né? Por esses dois pontos aqui. Tá? Então, mais ou menos assim, né? Então, eu deixei um desenho aqui mais... Um desenho mais correto aqui para nós, que eu fiz no programa, né? No GeoGebra. Então, tá aqui. Então, você vem, localiza os pontos, traça a reta. Observação importante. Note que o gráfico da função intercepta o eixo vertical, o eixo y, no ponto de ordenada 1. Lembra qual é a função que a gente tem lá? F de x é igual a 2x mais 1. Se você calcular o f de 0, que esse ponto aqui, ó, é exatamente o ponto 0, 1, né? Abscissa 0, ordenada 1. Então, você calcular o f de 0, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Isso não é coincidência, né? Toda vez que você tem uma função f de x é ax mais b, que você calculou f de 0, né? Isso é a vezes 0 mais b. Então, isso é 0 mais b, que é b. Ou seja, o valor do b sempre vai dar o valor da ordenada do ponto, né? Onde a reta vai interceptar o eixo vertical, que é o eixo y, tá? Aqui embaixo aqui passa o eixo x e aqui você tem o eixo y. Certo? Sempre vai acontecer, eu deixei aqui de vermelho, tá? Observação. O valor de B é a ordenada do ponto onde a reta intercepta o eixo vertical. Já sabemos que se uma função é tal que, se ao aumentarmos os valores da variável, os valores da função também aumentam, ela é dita uma função crescente, né? Isso é uma definição. O que é uma função crescente? Quando você aumenta os valores da variável, os valores da função aumentam. Ao passo que, se aumentarmos os valores da variável, os valores das imagens obtidas, né, dos y, né, dos f's de x, né, as imagens obtidas diminuírem, estaremos diante de uma função decrescente, tá?
Então, vamos olhar isso no desenho aqui. Ó, essa função é crescente, por quê, ó? Conforme eu estou aumentando os valores do x, ó, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, percebe-se que os valores da função aqui vão aumentando, ó. Tá? A função está decolando, né? Que a gente chama, ela está subindo, né? Então, conforme eu vou aumentando os valores do x, os valores da função vão aumentando. O f de 1 dá 3, o f de 2, né? Dá 5, o f de 3 dá 7, o f do 4 dá 9, lá em cima, né? Tem um ponto B bem aqui, ó. A imagem é 9, então, para o 4 a imagem é 9, e assim vai. Então, de uma maneira geral, quando eu tenho uma função crescente, se eu pegar um m maior do que um n no eixo x, isso aqui vai implicar que o f do m, tá? Ele é maior do que o f de n. Numa função decrescente acontece o contrário. Se eu aumentar o valor da variável, a função diminui. Então, na função decrescente, o f de m, no caso, vai ser menor que o f de n, tá? Isso aqui é importante. E aí, a gente consegue um critério bem interessante para verificar se a função é crescente ou decrescente. Então, no estudo da função afim, um critério eficiente para verificar se a função dá decrescente ou decrescente reside em observar o sinal do número a. Em resumo, se você tem uma função afim, né, em que, claro, o a é diferente de zero, se o a for positivo, então a função é crescente. Se o a for negativo, então a função f é decrescente, tá? Depois eu dou uma explicada maior sobre essa questão aqui, para não ficar no achismo, né? Você ficar só pensando que é uma coisa decorada, né? Por que isso acontece? Então, percebe o exemplo acima, né? A gente tinha 2x mais 1 f de x. Então, tínhamos a igual a 2, logo a é maior que zero e a função é crescente. Então, qual é um modo eficiente para a gente obter esse A aqui, que serve para determinar se ela é crescente ou decrescente, entre outras coisas? É o seguinte, considera uma função afim qualquer, seja um x1 e x2, x1 diferente de x2, pontos do seu domínio, né? Domínio de f, ou seja, valores da variável x, tá? Tais que o f de x1 vale um certo y1 e o f de x2 vale um certo y2. O que a gente faz? Então, o y1 vai ser a vezes x1 mais b. Por quê? Lembra que o f de x, a gente pode trocar isso aqui por y, né? Então, a gente pode escrever aqui y igual a ax mais b. Se eu trocar o x por x1, eu vou trocar o y por y1. É um ponto do domínio, né? Um ponto do gráfico. Se eu trocar o y igual a x mais b, se eu trocar o y por y2, eu vou trocar o x por x2. Aí eu tenho a outra equação aqui, né? Por exemplo, é isso que a gente faz naqueles problemas. Dado que f de 2 é igual a 5, né, e f de 4 é igual a 9, determine a lei da função. Aí você faz um sistema assim, né? Se forma um sistema. Só que acontece o seguinte. Se eu pegar essa primeira equação e subtrair aí de baixo, vai ficar y1 menos y2 igual a x1 mais b menos, entre parênteses, ax2 mais b. Aí eu repito, ax1 mais b aqui eu leio o sinal, menos ax2, menos b. O que vai acontecer aqui, moçada? Ó, vai cancelar aqui, ó, b menos b, porque é zero. Aí vai cancelar. Aí vai ficar a que multiplica x1, menos a que multiplica x2, né? Aqui, ó. Só que esse a aqui que sobra, eu consigo colocar ele em evidência. Aí eu boto ele em evidência, fica a vezes x1 menos x2. Então, percebe essas duas linhas aqui, ó. O y1 menos y2, igual, tu chegou aqui, que é igual a que multiplica x1 menos x2. Esse x1 menos x2 que está multiplicando aqui, eu passo ele dividindo aqui para baixo do y menos y2. Então, o a vai ser y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Só para tornar essa notação aqui melhor, para não escrever tanto, a gente define essa diferença x1 menos x2 como delta x. E a gente define essa diferença y menos y2 como delta y. Então, o a vai ser delta y sobre delta x. Por que isso é uma forma prática de obter o a? Você não vai fazer isso aqui toda a vida, não. Isso aqui foi a demonstração, tá? Para explicar de onde é que vem. Você não vai fazer isso. Na prática, o que você faz? Você toma a função, né? E aí você vê, aqui, ó, no nosso exemplo, o f de 2 é 5 e o f de 4 é 9.
Então, a gente pode supor que o x1 é 2, que o x2 é 4, que o y1 é 5 e o y2 é o 9 aqui, tá? Sem problema nenhum, a gente pode supor isso. Então, aí a gente calculando o A vai ser delta y sobre delta x. Diferença entre os y sobre diferença entre os x. A diferença entre os y, né, como o y1 é 5 e o y2 é 9, vai ficar 5 menos 9. E a diferença entre os x vai ficar x1 menos x2, ou seja, vai ficar 2 menos 4. Alguém pode ter a dúvida no seguinte, professor, eu posso pegar aqui y2 menos y1 sobre x2 menos x1? Pode também, isso aqui pode fazer. Porque é como se você pegasse essa fração aqui e multiplicasse por menos 1 o numerador e o denominador. Quando eu pego uma fração que eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, não altera nada, né? Poderia até cancelar aqui, aí você voltaria para cá. Então, tanto faz se você pegar y1 menos y2 sobre x1 menos x2, ou se você pegar y2 menos y1 sobre x2 menos x1, certo? Então, confirmou, tá vendo? Ó? Então, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2, tudo positivo. 4 por 2 é 2, ó o valor do A. Lembra lá que a nossa função do exemplo era f de x igual a 2x mais 1, né? Tá aqui o valor do A, certo? Então, isso é um modo eficiente de tu obter o A sem precisar passar pelo sistema toda a vida. Tu usa essa regrinha aqui, delta y sobre delta x. Isso aqui vai ser muito bom nas questões contextualizadas também, porque às vezes os números são grandes, né? Aí você faz de uma maneira mais rápida. Importante, né? Esse importante é referente ao que está ali embaixo, ó. O número real A também é conhecido como taxa de variação da função afim. É exatamente decorrente disso aqui, ó. Variação do y sobre variação do x, certo? Mais para frente vai ficar mais claro o porquê disso. Bom, mais uma coisinha, né, do resumo, antes da gente passar para as aplicações, é a questão do zero da função afim, né, para a gente relembrar. O que é o zero da função afim? O que é o zero de qualquer função? O zero de uma função é aquele valor da variável onde a função se anula, tá? Onde acontece isso aqui, ó. Então, dado uma função afim qualquer, claro, com a diferente de zero, o número real m é chamado zero da função f, se somente se o f de m é zero. Então, se ele for o zero da função, o f de m é zero. Se o f de m dá zero, se você calcula o f de m e deu zero, então ele é o zero da função, né? Isso que quer dizer se, somente se, né? Ida e volta, né? Acho que quando se vocês não estudaram lógica ainda, se vocês vão estudar, vocês vão ver isso. Isso é ida e volta. Então, se é zero da função, o f de m é zero. Se o f de m é zero, então ele é zero da função. Exemplo. Menos 2 é o zero da função f. Então, que f de x é 2x mais 4. Por quê? Porque quando você calcula aqui o f de menos 2, né, que você troca o x aqui por 2, vai ficar duas vezes entre parênteses, porque eu não posso juntar sinais, né? Duas vezes menos 2 mais 4. Mais com menos é menos, 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4 é 0. Ah, professor, eu não sei fazer adivinhando, não. Então, você faz assim, ó. Você faz f de x igual a 0. Aí você bota aqui a expressão 2x mais 4 igual a 0. Então, é só resolver essa equação de primeiro grau. Você passa o 4 para o outro lado. Aí fica 2x igual a menos 4. X é menos 4 dividido por 2. Portanto, o x é menos 2. Ó. Então, o zero da função é menos 2. O que é importante também? Eu deixei aqui de uma observação. No plano cartesiano, né? O zero da função é a abscissa do ponto no qual a reta intercepta o eixo horizontal. O que eu quero dizer com isso aí, ó? Vamos usar aqui o GeoGebra aqui, só para mostrar uma coisinha para vocês aqui. Campo entrada, vou digitar aqui a função f de x igual, igual é fora, né? Fora do parênteses. Igual a 2x mais 1, que é o nosso exemplo lá. Então, onde é que está o zero da função aí, nesse caso, né? Ó, o zero da função, está aqui o eixo x, aqui embaixo, ó. Ele vai ser o valor onde ela vai interceptar o eixo x, ó. Esse valorzinho bem aqui, ó. Perceba que aqui é menos 0,5, é menos 1,5. Exatamente porque quando você igualar isso aqui a zero, você obtém que o x é menos 1,5, né, ó. Se você fizer, ó, 2x mais 1, que era o nosso exemplo, igual a zero, então você vai passar um negativo, vai ficar 2x
2x igual a menos 1. Aí passa dividindo, né? X é igual a menos 1 meio. Então, lá no nosso exemplo, né? Naquele primeiro exemplo, o zero da função é isso aqui, que é a mesma coisa que menos 0,5, tá? Então, essa é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo X, né? A gente pode fazer aqui, usar aqui interseção, para marcar o ponto aqui, ó. Então, a abscissa do ponto A, perceba, ó, tá aqui o ponto A. A abscissa do ponto A é menos 0,5, ó, a abscissa e a ordenada é zero, né? Que é uma coisa que é importante você revisar, né? Sempre que você está no eixo X, o Y é zero, né? Já ocorre o contrário no eixo Y, né? Se eu marcar aqui a interseção com o eixo Y, que é o 0, 1, ó, aqui no 1, né? Sempre que eu estou no eixo Y, o X é zero aqui, ó. Certo? Ó, você percebe que aqui o X é zero, certo? Sempre ao contrário, né? Tá? Então, tá aí o gráfico da reta. Então, feitas essas observações, é pertinente que a gente faça as aplicações. Primeira aplicação é bastante numérica, tá? Só você manipular aí. Então, determine a lei da função afim, cujo gráfico passa pelos pontos 1 e menos 1, 3 e 3. Classifique f depois em crescente ou decrescente. Então, já sabe o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar a questão da teoria do A. O A, o A é delta y sobre delta x. Ó. Aí aqui você, tanto faz o que tu vai escolher como x, um x2, y2. Eu vou fazer assim, y1 menos y2. Então, eu vou pegar daqui para cá, 3 menos menos 1, 3 menos 1, delta y, sobre delta x, 3 menos 1. Tá lá, 3 menos 1. Então, aqui vai ficar 3 menos com menos é mais 1. 3 menos 1, 2. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 é positivo. A é positivo. Portanto, a função f, ela é o quê? Crescente. Crescente. Tá? Eu vou demonstrar esse negócio logo, porque eu fico doidinho se eu não fizer a justificativa das coisas. Eu não gosto de coisa por achismo, não. Então, pega uma função. Por que quando a função é crescente ou é positivo? Pega uma função crescente. M maior do que N implica f de M maior que f de N. Maior que f de N. Tá? A gente vai provar que se a função é crescente, ó, se isso aqui acontece, então o A tem que ser positivo. Então, isso aqui implica o seguinte, que f de m menos f de n, que está do outro lado, tem que ser maior que zero, tá? Tem que ser maior que zero. Então, o que é que acontece? Mais o f de m, se a gente troca o x por... Eu estou pegando f aqui, uma função qualquer, tá? Então, vai ficar a vezes m mais b, né? Isso aqui, menos, entre parênteses, né? Muito parecido com aquela demonstração lá do A, que é delta y sobre delta x. Quem é o f de n? A vezes n mais b. Então, isso aqui, que é o f de m menos f de n, tem que ser maior que zero. Mas se isso tem que ser maior que zero, então, am mais b menos an menos b, né? Lá no sinal, tem que ser maior que zero. Mas se isso aqui acontecer, vai cancelar o b com o b. Aí vai sobrar AM menos AM, maior do que zero. Então, eu vou colocar o A em evidência. A que multiplica M menos N tem que ser maior que zero. Então, para isso aqui acontecer, para eu ter uma função crescente, isso aqui tem que acontecer, pessoal. A chave, né, da nossa demonstração está aqui. Esse produto aqui tem que ser maior que zero. O que acontece? Volta aqui, ó. Como o M é maior que N, né, como M é maior que N, então, o que acontece com a diferença M menos N? É uma diferença positiva. M menos N é maior que zero. Então, o que acontece? Tu tem, daí, você tem o seguinte, você tem um A aqui, multiplicado por uma coisa que é positiva. E esse produto aqui é maior que zero. Então, se eu tenho um A multiplicado por uma coisa positiva, né, e esse produto é maior que zero, só resta uma coisa. O A não pode ser negativo.
O A tem que ser positivo. Eu deixo para vocês como exercício a demonstração quando a função é decrescente. Você mostrar que o A é menor que zero. Vai seguir os mesmos passos, só que aqui tu vai botar menor que zero, menor que zero. Certo? Mais ou menos isso aí, tá? Então, está demonstrado, certo? Quando uma função é crescente, o A tem que ser positivo. E a volta também vale. Se o A é positivo, a função é crescente. Deixa eu ver se eu vou precisar colocar aqui uma nova página depois, aqui. Deixa eu deixar aqui o papel, o estilo do papel, vou deixar plano mesmo. Pronto. Aí vamos voltar para o nosso exercício, tá? Depois dessa bela demonstração aqui, vou voltar para o exercício. Classificar f em crescente e decrescente a gente já fez, f é crescente. Vamos achar a lei, né? Lembra que a gente já achou o A vale 2. Então a função, ela é assim. Ela é assim, f de x igual a ax mais b. Lembra que a gente já achou o A, ó. Então f de x, quem é o A? 2, né? 2x mais b. Professor, tá faltando só achar o b, né? Como é que a gente faz, hein? Lembra que tu tem pontos do gráfico, ó. O menos 1 tá no gráfico e o 3 também. Então, isso quer dizer que o f de 1 é menos 1, você pode usar isso. E também quer dizer que o f de 3 é 3. Você recorre aqui o que você quiser. Eu vou usar o segundo ponto. Como o f de 3 é 3, então eu vou substituir o x por 3 aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Ó, 2 vezes 3 mais b é igual a 3. 6 mais b é igual a 3. Positivo joga negativo. Então, o b vai ser 6. Opa! O b vai ser 3 menos 6. Então, o b vai ser menos 3. Pronto. Então, aqui você acha a lei da função. Qual é a lei da função? F de x igual a 2x menos 3. Pronto. Vou fazer a verificação disso no GeoGebra. Vamos lá. Vou fazer a verificação. Então, eu vou pegar os dois pontos, que é 1 menos 1 e 3, 3, tá? Vou marcar lá. 1 menos 1 e 3, 3. Vamos ver se eu marco o ponto aqui. 1 menos 1 tá aqui embaixo. Tá aí, ó. 1 menos 1. 3, 3 tá aqui. Tá aqui o 3, 3. Pronto. Então, o que eu quero achar é a reta, né? Então, eu vou aqui em reta. Vou achar a reta aqui, a equação da reta. Vamos ver aqui, ó. Pá. Aqui. Então, essa é a função. É claro que ali está um pouco diferente, porque aqui ele não coloca f de x, né? Mas aqui você pode deixar essa equação dessa forma aqui, ó. Y igual a 2x menos 3. Esse y aqui, deixa eu ver se ele permite a gente renomear. Não, aí eu vou reescrever ela aqui. Deixa eu ver se dá algum erro no comando. Vai dar um erro. Mas aí, ó, você pode vir aqui, se você quiser, escrever assim. F de x, se for teimoso, né? Igual a 2x menos 3. E dá o Enter. Vai marcar a mesma reta. Não tem pouca coisa. Tá aqui, ó. Tanto que eu vou fazer assim. Eu vou apagar essa aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Tá aí, vai marcar a mesma reta, não adianta. Então, o f de x, ele é o y, tá? Os valores do f de x, por isso que a gente diz que os valores do f de x estão sobre o eixo y. Exatamente por isso, ó. Ó, o f de 1 é menos 1, tá aqui o ponto, ó. E o f de 3 é... Aqui, ó, o f de 3 é menos 3. Posso fazer aqui um segmento, se eu quiser, para destacar isso que eu estou falando, ó. O f de 3, ó, é 3, bem aqui, ó. Tá? E o f de 1 é menos 1. Aqui, ó. Certo? Então, tá aí a função. Tá? Vamos para frente aqui. Outra. Seja f uma função afim cujo gráfico passa pelos pontos 1, 5, menos 2, menos 1, x, 11. Determine x. Então, basicamente, aqui é a mesma ideia. Primeiro, a gente vai determinar a função por esses dois pontos. Depois, a gente troca o y por 11 para determinar o x na função. Tá? Então, vamos aqui. A é igual a delta y sobre delta x. Delta y, então eu vou pegar menos 1 menos 5 sobre delta x menos 2 menos 1.
Soma e repete o sinal, soma e repete o sinal. Então, dá menos 6 sobre menos 3. Vai ficar tudo positivo. 6 por 3, igual a 2. Eu tenho uma função crescente de novo, né? Então, o A deu 2. Não é sempre que o A dá 2, não, tá? Apesar de que eu fiz vários exemplos que o A dá 2. Mas não é sempre que o A é 2, não. Então, tu tem a função quase pronta já. F de x é igual a 2x mais um certo b aqui. Para achar esse b, é aquela novela que eu já falei, ó. O f de 1 é 5, ou então o f de menos 2 é menos 1, tanto faz. Eu vou trocar o x por 1. E aí, quando eu trocar o x por 1, o f de x eu vou trocar por 5, né? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Presta atenção. F de 1 igual a 2 vezes 1 mais b. Agora, galera, ó, o f de 1 é 5, porque o ponto 1, 5 pertence ao gráfico. Então, 5 é igual a 2 mais b. Então, o b vai ser 5 menos 2. Então, o b é 3, tá? Então, eu tenho a mesma função da questão anterior. Ah, era 2x menos 3, tá? Aqui é 2x mais 3 agora. Certo, parecida. F de x é igual a 2x mais 3. Beleza. Se você quiser verificar, o outro ponto vai passar. Ó. Quanto é o f de menos 2, só para verificar? Ó, 2 vezes menos 2 mais 3. Então, isso aqui dá menos 4 mais 3, que dá menos 1. O f de menos 2 é menos 1, confirmou. Show. Então, o que que acontece? Tu tem um certo x aqui, tal que o f de x é 11. Então, o que a gente vai fazer é calcular. O f de x é 11. Então, qual vai ser o valor desse x aqui? É isso que a questão pede, tá? Acontece que a gente já sabe a expressão do f de x. É 2x mais 3. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. 2x mais 3 igual a 11. Daí, 2x é igual a 11 menos 3. 2x é igual a 8. Então, x é 8 dividido por 2. X é 4. X é 4. Então, aquele ponto lá ele tem que ter coordenadas 4 e 11 para pertencer ao gráfico. Vamos fazer a verificação, tá? Vamos verificar. 1, 5. Então, eu vou marcar aqui. Vou apagar isso aqui tudo. Deixa eu ver se eu consigo. Shift. O Shift é o Ctrl. É o Shift mesmo. Delete. Delete. Então, eu vou marcar ponto 1, 5. Se eu quiser, eu posso ir aqui, ó. Eu não sei se... Deixa eu ver se ele batizou os pontos. Não. Mas eu posso batizar aqui. A igual a 1,5, 1,5. Enter. Já marcou lá, tá? Já a gente vai ver onde é que tá. Ponto B, eu vou dizer que é aquele outro ponto lá. Que é dado. Que foi menos 2 e menos 1, né? Menos 2, vírgula, menos 1. Enter. Tá vendo o B aqui? O A vocês não estão vendo ainda porque eu tenho que fazer assim, ó. Tá? Aqui é o ponto A. Então, a reta, ela vai passar nesses dois pontos aqui. E a gente vai verificar que ela vai passar no ponto 411, né? Então, a gente pode marcar aqui o ponto, então, ir lá na reta, né? Vou marcar um ponto aqui, sem nome mesmo. 411. 4,11. Bem, um ponto C. Vamos ver onde é que ela marcou. Epa, meu filho, faça isso não. Vamos ver onde é que ela marcou aqui o C, né? Cadê o desfiz, foi? É fazer. Deixa eu ver. É, eu desfiz, né? 4 e 11. Vamos de novo. 4 e 11. Pronto. Aí, vamos ver onde é que tá o ponto C. Tá aqui, ó. É o ponto C sobre a reta aqui, certo? Ó. Não tem pra onde correr, rapaz. Não tem pra onde correr. Mas eu sou teimoso, professor. Não tô acreditando que o C é ali, não. Pois faça o seguinte. Faça x igual a 4. X igual a 4. Depois, faça y igual a 11. É aquele pontilhadozinho na teoria que a gente faz, né? Deixa eu alterar aqui o estilo aqui, só para vocês verem que coisa bacana. Propriedades, estilo. Na verdade, deixa eu ver aqui. Não faz... Aí faz daqui.
pontilhado. Eu vou botar em outra cor só porque eu quero. Vou botar assim. Então, é isso que a gente faz para localizar ponto, né? A gente faz um pontilhadozinho aqui paralelo ao eixo Y, faz um pontilhado paralelo ao eixo X. E aí, ó, você pode usar aqui a ferramenta interseção de objetos e aqui marcar. Aí, ó, não tem ponto de correr, ó, 4 11, tá vendo? É claro que ele botou D, 4 11, porque já tem um ponto C aqui antes, ó. 4 11 também. Mas aí você pode apagar o C e renomear o D como C, tanto faz. Então tá aí, ó. Então os 3 pontos estão na mesma reta, né? Que é essa reta aqui, e você pode deixá-la nessa forma, ó. Y igual a 2x mais 3, tá? Pronto. F de x igual a 2x mais 3. Certo? É isso aí. Vamos agora, creio eu, para aplicações mais... Então, tem essa aqui é legalzinha, eu vou fazer ela também. O CPEL, não sei o significado da sigla não, mas enfim, foi de 2016. Dada a função f de x e ax mais b, sendo a e b constantes reais, sabendo que f de 2 é 5 e f de 1 é 4. É correto afirmar que a função é decrescente? Não sei, tem que calcular o a. O ângulo de declividade, já vou dizer o que é isso aqui, da reta correspondente a f obtuso, a taxa de variação, que é o a, né? Isso aqui é o a, né? Que é referente ao a. A taxa de variação referente ao a também. O ângulo de declividade é agudo, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, pensa aqui, você tem 2 pontos do gráfico, 2 e 5, e tem outro ponto, que é 1 e 4. Com isso aqui, a gente pode calcular o a. Delta y sobre delta x. Então, eu posso pegar o seguinte, 5 menos 4, delta y, sobre 2 menos 1. 5 menos 4 é 1, 2 menos 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1. Então, o a é 1. A é igual a 1, isso aqui é maior que 0. Portanto, F é crescente. Crescente. Tá? Crescente. Então, a taxa de variação é 5, é falso. A taxa de variação de F é 4, é falso. A função é decrescente, é falso. E aí só ficou o item B e o item E. O ângulo de declividade da reta correspondente a F é obtuso ou é agudo. O que que acontece? Existe uma relação desse ângulo aí com o A, tá? Quando a função é crescente, pessoal, como essa função aí, o que que acontece? Você tem lá o plano cartesiano, fazendo um esboço aqui, tá? Mais ou menos. Quando a função ela é crescente, dessa forma aí, acontece selecionado aqui, né? A função é assim. Uma coisa desse tipo aqui. Quando isso aqui acontece, existe um ângulo que ela forma no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, ó. Como você já viu em trigonometria, né? Tem um ângulo aqui no sentido anti-horário, aqui dá seta, ó. Então, se a função é crescente, esse ângulo ele vai ser agudo, né? Aí a declividade da reta, para quem não viu geometria analítica ainda, claro, isso aqui é só para dar uma noção, a declividade da reta vai ser positiva, porque ela vai ser a tangente desse ângulo aqui. Eu posso chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Então, o A vai ser exatamente a tangente desse θ aí. Então, como o A é positivo, a tangente é positiva. Né? É a tangente sendo positiva, esse θ aí, ele é agudo, ele é maior que zero e é menor que 90 graus, tá? Isso vai acontecer com a nossa função aqui, do exemplo, porque o A deu 1, né? Então, a tangente de θ vai ser 1, em particular, esse θ vai ser 45 graus, né? Porque a tangente de 45 é 1, tá? Então, entre o item B e o item E, o correto vai ser o item E, porque o ângulo de declividade da reta correspondente a F é agudo. Você pode fazer isso confirmando pelo gráfico. Você pode fazer um esboço do gráfico e ver que o ângulo vai ser agudo, certo? Eu não achei o B, né? Não me preocupei em achar o B, mas o processo vocês já sabem qual é. F de x é ax mais b, o a é 1. E aí eu posso trocar aqui o x por 2 e o y por 5, né? O f de 2 é 5. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais b, né? Igual a 5. Então, daqui você vai ter que o b é 3. B é 5 menos 2. B é 3. Tá?
Então, essa daí vai ser f de x igual a x mais 3, no caso, né? F de x igual a x mais 3, tá? Perceba que se você trocar o outro ponto, o f de 1 é 4, ó. O f de 1 vai ser 1 mais 3, que é 4. Então, ó, vamos verificar f de x igual a x mais 3. Delete aqui. Vou escrever aqui, f de x igual a x mais 3. X mais 3, tá? Aí, ó. Você percebe que tá aqui a reta, né? Só marcou a reta, é claro que não marcou os pontos porque eu não escrevi. Vamos escrever o ponto 2,5 e o ponto 1,4. Então, eu posso vir aqui, 2,5, 2,5, parênteses, e o ponto 1,4. Então, vou aqui em entrada, 1,4. Aí. Então, os dois pontos estão sobre a reta, ó. Certo? Tá aí a reta e os dois pontos aí. Esse é o esboço do GeoGebra, né? Isso aqui não é o esboço, né? O esboço é o que a gente faz no caderno. Isso aqui é o gráfico mesmo, tá? Aí você, só para ressaltar aquilo que eu falei, o ângulo de inclinação, ó, vai ser um ângulo positivo. Como é que a gente pode fazer aqui para usar uma ferramenta para marcar esse ângulo, né? Deixa eu ver aqui, ângulo. Eu vou selecionar aqui o eixo X. Selecionar a reta. Na verdade, ele não vai fazer. Eu tenho que ter uma reta aqui embaixo. O eixo X é a reta Y igual a 0. Pronto. Vamos lá. Ferramenta ângulo. Vamos ver aqui. Por que não está indo? Engraçado. Ângulo. X igual a Y igual a 0. E ângulo. Não está marcando não, ó. Ah, porque eu preciso de um ponto, né? Calma aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar esse ponto aqui. Vou marcar esse ponto aqui. E marcar esse ponto bem aqui. E vou fazer o ângulo aqui. Ângulo. Então, ó, sentido anti-horário, né? Então, perceba, ó, aquilo que eu falei, ó. O ângulo aqui é de 45 graus, ó. Tá? Ser um ângulo agudo. Então, sempre que o A for positivo, né? O ângulo vai ser agudo e você tem uma função crescente. Certo? Você tem, de fato, uma função crescente. Vamos para contextualizações. Então, perceba essa quarta questão aqui. Uma fábrica produz e vende peças para as grandes montadoras de veículos. O custo da produção mensal dessas peças é dado através da função C de x igual a 6.000 mais 14x, onde x é o número de peças produzidas por mês, né? Quantidade produzida. Cada peça é vendida por R$ 54,00. Hoje, o lucro mensal dessa fábrica é de R$ 6.000. Para triplicar esse lucro, a fábrica deverá produzir e vender mensalmente item A, B, C ou D. O triplo do que produz e vende, 200 unidades a mais, 50% a mais, o dobro. Então, vamos decidir. Primeiro, vocês de finanças sabem que para a gente ter um lucro, é preciso a gente fazer o quê? Para calcular o lucro, a gente faz L de X, pega o preço de venda, chamar de V de X, e subtrai o custo, né? C de X. Então, para eu ter o meu lucro aí, L de X, eu vou fazer o seguinte. O preço de venda, ele fala aqui que cada peça é vendida hoje por R$ 54,00. Se eu vender X peças, o preço de venda em função de X vai ser 54x. Menos, aí tem a função custo, que é dada no enunciado, que é 6.000 mais 14x. Então, perceba que o lucro vai ser uma função afim também, que vai ficar 54x menos 6.000 menos 14x. Então, o lucro, pessoal, vai ser... Quando tu pega 54x e tira 14x, isso aqui fica 40, né? 40x menos 6.000. Então, essa é a função lucro. Para eu comparar, porque cada item aqui é uma comparação com o que ele fazia anteriormente, ó. Ele vai ter que produzir e vender o quê? Em relação ao triplo do que produz.
Então, eu tenho que saber quanto é que ele produz, tenho que saber esse X aqui. Como é que eu vou saber esse X aqui? Ele fala, ó, X é o número de peças, aí ele fala aqui, ó, hoje, ou seja, atualmente, o lucro mensal dessa fábrica é de R$ 6.000. Então, atualmente, o L de X é 6.000. L de X é 6.000. Então, com base nisso aqui, eu vou saber atualmente quanto é a produção. Quantas unidades X são produzidas e vendidas. Então, o que eu vou fazer, basicamente? Eu vou trocar aqui eu vou trocar aqui o L de X pela expressão. Então, vai ficar 40x menos 6.000 igual a 6.000. Eu passo 6.000 para o outro lado, 40x é igual a 6.000 mais 6.000, que é 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 40, né? Posso cortar um zero se eu quiser. Então, fica 1.200 dividido por 4. Então, X é quanto? 300. Esse 300 aqui, presta bastante atenção, tá? É a produção atual, tá? Essa é a produção atual. Então, é com base nisso aí que eu vou saber qual vai ser o outro X para que aconteça o que ele pede. O que ele está dizendo? Para triplicar esse lucro, então, eu vou chamar um lucro novo de LN, né? Não é logaritmo, tá? Pelo amor de Deus. O lucro novo, em função de uma certa quantia X, tá assim? Tem que ser o triplo do antigo. O antigo é 6.000. 3 vezes 6.000 dá quanto? 18.000. O que tem que acontecer com essa produção X em relação a essa aqui, essa outra aqui, tá? Então, vai acontecer o seguinte, o lucro novo vai seguir também essa mesma função aqui, tá? Então, eu vou ter 40x, digamos assim, menos 6.000, né? A mesma função igual a 18.000, só que eu quero que o lucro seja bem maior agora, seja 18.000. Então, a nova produção x vai ser o seguinte, tá? Colocar outra página aqui, porque obviamente não vai ter espaço. Deixa eu colocar aqui. Nova página depois. Página. O estilo do papel plano. Pronto. Então é o seguinte. Daqui, pessoal, né? Eu vou ter 40x igual a 18.000 mais 6.000. Vou escrever 18.000. Passa 6.000 para o outro lado positivo. Então, 40x vai ser igual a 24.000, né? Então, x vai ser igual a quê? 24.000 dividido por 40. Corta um zero com zero. X é igual a quê? 2.400 dividido por 4 dá 600. Essa aqui vai ser a nova produção. O que foi que aconteceu em relação à produção antiga? Vamos lá, responda aí. E aí? A produção antiga era 300 e agora é 600. O que tem que acontecer? E tem A, B, C ou D. Tem que produzir o triplo, tem que produzir 200 a mais do que vende. O dobro. Tem que produzir o dobro do que vende, do que produz e vende, né? 300 para 600, então, claro, aqui é o item D. Tranquilo? Acho que nenhuma dúvida aí, né? Certo? Acho que vocês estão até acostumados com esse tipo de questão, de situação, talvez. Tá? Vamos lá. Quinta, essa aqui é interessantíssima. A gente vai pôr em prática a questão do ΔY, ΔX de novo, tá? Do A. Para dar um contexto. O gráfico representa a variação da temperatura T medida em graus Celsius de uma barra de ferro em função do tempo T. Então, ó, esse eixo X aqui, quer dizer, que seria o eixo X, que é o eixo vertical, ou horizontal, ele está medindo o tempo em minutos, ó, presta atenção. E esse aqui está medindo a temperatura. Então, a temperatura vai ser uma função do tempo. Tá? Como eu tivesse assim, Tzão de Tzinho igual a Tzinho mais um certo B, tá? Tzão é T maiúsculo, tá? Para as mentes sujas. Certo? Então, preste atenção. Com base nas informações do gráfico, pode-se estimar que a temperatura dessa barra atingiu 0 graus Celsius
no instante t, tzinho, né, igual a. Então, o que que ele está te perguntando? Presta atenção. Tem esse pontinho bem aqui, tá vendo, ó? Nesse pontinho bem aqui, pessoal, que eu estou colocando de azul, o que foi que aconteceu? A temperatura zerou, né? A temperatura aqui é 0 graus Celsius. Você sabe que isso aqui é um ponto, né? É um ponto ordenado. Então, a ordenada dele é 0, né? E aqui vai ser um certo valorzinho, um x aqui, que eu posso chamar de t, né? Ele batizou o eixo de t, né? Vou chamar de tzinho aqui. Então, o que a gente quer saber é esse valor desse t aqui, ó. Em quanto tempo depois, aqui é 0 minutos, né? Aqui é 0 minutos. Em quanto tempo depois, a temperatura chegou a 0, aí depois começou a subir, né? Então, quanto tempo depois? Para isso, para a gente determinar esse cara aqui, a gente vai determinar a primeira função. Para eu determinar a função, então esse cara aqui vai ser o zero da função, tá? Esse cara aqui vai ser o zero da função. Para eu determinar a função, eu preciso do A e do B. O A, a gente vai calcular a taxa de variação. Para calcular essa taxa de variação aqui, que é o A, eu vou me basear em 2 pontos que são dados do gráfico. Esse ponto aqui, vou até botar em outra cor. Esse ponto aqui que é dado, que é o ponto 5 e 30. Ou seja, após 5 minutos a temperatura é de 30 graus. E esse pontinho bem aqui, pessoal, ó, que está sobre o eixo Y, né? Sobre o eixo vertical. Então, esse pontinho aqui, ele tem coordenadas 0, que é o x, né? Porque ele está sobre o eixo Y, sobre o eixo vertical, e menos 10. Então, é com base nisso aqui, nesses 2 pontos, que eu vou calcular o meu ΔY sobre ΔX, que é o A. Então, perceba, o A vai ser ΔY sobre ΔX. Então, ΔY, vou pegar o Y primeiro. Então, eu vou pegar 30 menos. Acontece que o Y desse cara aqui é menos 10, ó. Então, eu vou pegar menos 10. Sobre ΔX. Então, volta aqui no ponto. 5 menos. Quem é o X desse cara? 0. Então, isso aqui vai ser A igual. 30, menos com menos é mais. Então, vai ficar 30 mais 10 sobre 5. Então, vai ficar 40 dividido por 5. Então, meu A é 8. A é 8. E perceba que não precisa fazer mais muita conta para saber o B. Lembra do que eu falei na aula hoje já. O B é aquele cara onde está cortando o eixo vertical. Então, o B vai ser menos 10, ó. O F de 0, né? O T de 0, né? Então, a função é essa daqui. T maiúsculo de Tzinho igual a 8Tzinho mais o B, só que o B é menos 10, então aqui vai ficar menos 10. Moral da história, o que, que a gente precisa para acabar, para resolver a nossa questão, né? Para dar a resposta? Calcular o zero dessa função. Para calcular o zero da função, então a gente vai fazer o Tzão de T igual a zero. Mas o Tzão de T é isso aqui, então vai ficar 8Tzinho menos 10 igual a zero. Passa o 10 positivo, então vai ficar 8T igual a 0 mais 10, que é 10. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo, então o Tzinho vai ser 10 dividido por 8. A gente pode melhorar isso aqui, a gente pode simplificar aqui por 2, tá? E aqui por 2. Então, 10 por 2 é 5, 8 por 2 é 4. E aí vem a grande história, né? Lembra que esse T está medido em minutos. E esse negócio aqui está em minutos, tá? O que, que você pode fazer aí para dividir? Tá? Eu tenho que dividir 5 minutos por 4, né? Então, eu tenho 5 minutos sobre 4. A gente pode fazer assim. Pode quebrar esses 5 minutos em 4 minutos mais 1 minuto. Né? 1 minuto, tudo sobre 4. Aí acontece o seguinte. Isso aqui vai ficar 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 1. Esse demais passa. Né? Mas aqui vai dar, tá? 1 minuto. Mais esse 1 quarto aqui, esse 1 minuto é 60 segundos. 60 segundos sobre 4. Então, isso aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 1 minuto. E 60 por 4 é 15. 15 segundos. Tá certo, ó? 1 minuto e 15 segundos estão no item A. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu volto aqui na questão.
certo? Então, já trabalhamos duas questões contextualizadas. É claro que na primeira, que é a quarta, não tinha gráfico, né? Você tinha uma situação, problema, que já tinha a função ali. Essa aqui é um pouco diferente do estilo, porque você tem um gráfico para interpretar. Então, cai muito na questão de interpretação de gráfico, né? Você tem que extrair informações. Então, eu extraí aqui pontos do gráfico para poder achar o que eu queria, o que eu precisava, né? Achar o A, achar o B, por esse ponto aqui onde ela corta o eixo horizontal vertical, certo? Então, é muito importante saber fazer a interpretação gráfica. Então, após 1 minuto e 15 segundos, a temperatura vai zerar, né? Essa função aqui, lembrando, ela é crescente, ó. A temperatura vem crescendo, ó. Conforme o tempo vai passando, a temperatura vem crescendo, né? Ela era negativa aqui, aí ela se torna zero, depois positiva. Ela é crescente, tá? Vamos para outra. Sexta. Um terreno vale hoje 40 mil reais. E estima-se que daqui a 4 anos seu valor seja 42 mil. Ou seja, o que acontece é uma valorização, né? É uma valorização. Admitindo que o valor do imóvel seja função do primeiro grau, do tempo, né? Medido em anos, e com o valor zero na data de hoje, seu valor daqui a 6 anos e 4 meses será aproximadamente de. Então, preste atenção no que você vai fazer. O terreno hoje, né? Hoje. Se é hoje, isso aqui é tempo zero. Tempo zero. Então, se a função é valor, eu chamar de função V ou função F, tanto faz. Então, a função F, que vai ser o valor, vai ter como F de zero, que o tempo é zero, 40 mil. Esse aqui é o chamado, nos problemas contextualizados, do valor inicial, tá? Exatamente por causa disso, ó, o F de zero, o valor inicial. Então, o valor inicial é 40 mil. Estima-se que daqui a 4 anos, ou seja, F4, após 4 anos, seu valor seja 42 mil. Então, eu já vou ter aqui a minha taxa de variação, já já. Admitindo que o valor do imóvel seja função de primeiro grau, ou seja, seja uma função do tipo f de x igual a x mais b, onde x é o tempo, tá? X é o tempo. Determine o valor do terreno daqui a 6 anos e 4 meses. F, 6 anos e 4 meses. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém ligou o microfone. Não, né? Pronto. Se vocês quiserem, pode falar, tá? Eu vou deixar assim de propósito, porque a gente não pode calcular o F de 6,4, não. A gente vai já ver como é que calcula isso aí. Então, ó, eu vou calcular o A, que é a taxa de variação pelo ΔY sobre ΔX, bem rapidamente. Então, ó, ΔY, que é isso aqui, ó, 42 mil menos 40 mil dividido pelo ΔX, 4 menos 0. 4 menos 0. Então, aqui vai ficar o seguinte, 2 mil de variação, né, em cima. 2 mil sobre 4. Então, tem a taxa de variação, que é o A, 500, né? O A é 500. E o valor inicial, que é o B, já tem aqui, que é o F de 0, ó, 40 mil. Então, essa função, ela é assim, F de x igual a 500x mais o inicial, que é 40 mil. Pronto. O que vai acontecer agora, pessoal? Esse 4 anos e 6 meses, como esse tempo x é medido em ano, né? X, isso aqui é em anos, tá? É em ano. Eu não posso ter 6 anos e 4 meses. Então, eu tenho que transformar esse 4 meses aqui para ano. O que a gente faz, ó? O que a gente faz? 6 meses. Isso aqui vocês fazem 6 meses, 6 anos. Isso aqui vocês fazem muito quando vocês estão calculando juros, né? 4 meses, por causa da questão da taxa, né? Então, você tem que deixar a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, isso aqui fica 6 mais 4 meses é 1/3 do ano, né? 1/3 do ano, né? O ano tem 12 meses, 12 por 3 dá 4. Aqui tu faz o MMC, então 3 vezes 6 é 18, mais 1, 19. 19 terços.
Então, lá, quando a gente for calcular esse F aqui, na verdade, a gente vai calcular o F de 19 sobre 3 anos, né? Então, a gente vai calcular isso aqui, F de 19 terços, tá? Muito cuidado. Tem que estar tudo em ano, né? Então, quanto é que vai dar o F de 19 terços? De acordo com essa função aqui, vai ficar 500 vezes 19 sobre 3, mais 40 mil. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 500 vezes 19, 5 vezes 9, 45 é 4, dá 9.500. Mais, vou fazer logo o MMC, então 3 vai multiplicar o 40 mil. 3 vezes 4, 12. Acrescenta 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 120 mil, dividido por 3. 120 mil com 9.500 vai dar 129.500. 129.500, né? Pronto. Dividido por 3. É por isso aqui que ele vai dizer lá que dá um valor aproximado, tá? Se a gente calcular isso aqui, tá? Rapidamente, vai dar o seguinte. 129.500. 129.500. Vou dividir aqui por 3. Então, vai dar, ó, 43.166,66 centavos, digamos, né? 67 centavos. Certo? Então, aqui dá aproximadamente 43.166, né? Um valor aproximado, certo? 43.166, ó, aproximadamente. Então, seria o item B, certo? Então, essa questão aí, mais uma questão em que você aplica o estudo da função afim da taxa de variação, tá? Vamos para outra aqui. Para custear seus estudos, um estudante oferece serviço de digitação de textos. O preço a ser pago pela digitação de um texto inclui uma parcela fixa e outra parcela, que depende do número de páginas digitadas. Então, a parcela fixa é o valor inicial e tem uma parcela variável. Se a parcela fixa for R$ 4, então você tem o valor fixo, ó. Valor fixo. Como já está dizendo, o valor fixo é aquele que não varia. O valor fixo é R$ 4. E cada página digitada custar 1,60, então isso aí é o A, 1,60. Então, a quantidade de páginas digitadas de um texto cujo serviço de digitação, o serviço f de x, o valor da função, foi 39,20. X é o número de páginas, número de páginas, né? Que é exatamente o que ele quer saber. A quantidade de páginas digitadas de um texto cujo serviço de digitação custou 39,20 será igual a. Então ele quer saber isso aqui. Então, rapidinho aí, né? Então você tem f de x igual a ax mais b, então vai ficar 1,60x mais o valor fixo, que é 4. Isso aqui tem que ser igual a 39,20. 39,20. Daí você passa o 4 para o outro lado, 1,60x é igual a 39,20 menos 4, né? 4,00, né? Então, isso aqui vai ficar 35,20. Então, o x vai ser 35,20 dividido por 1,60. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar aqui por 100 em cima e embaixo. Daí eu vou ter o x igual a 6.520 dividido por 160, né? Posso cortar um zero com um zero aqui, então vou ter 352 dividido por 16. Isso aqui vai dar 22. Deixa eu ver. 12, 16 é 32. 32 para 35 é 3. Sinal 2 baixa. 32, o resto é zero, né? Então, x é igual a 22 páginas. Tá? 22 páginas. Então, a resposta está aqui, ó. Item E. Certo? Vamos para outra. Para ver o máximo que der para fazer aqui. É, nessa Isso. questão que você fez aí, Hum. tipo,
poderia fazer, tipo, mais direto, não? Tipo, sem ter que multiplicar o 100, tipo, já que tem, tipo, 35,20, né? Já, tipo, ir direto. Rapaz, se você souber dividir com vírgula numerador e denominador, se você souber. Eu fiz uma conta por fora pra, tipo, multiplicar o 100, entendeu? Acho que... Não, multiplicando por 100 em cima e embaixo, pô, a única coisa que vai melhorar é a sua vida, porque vai ficar números inteiros para dividir. Só isso, não vai atrapalhar nada na sua vida. Eu acho muito complicado você pegar 32, 35,2 e colocar aqui, a vírgula aqui, e 16 em 1,6 e botar uma vírgula aqui. Eu acho complicado isso. Eu nunca fiz divisão assim, confesso. Quem souber, eu acho que dou meus parabéns e tiro o chapéu, porque eu não faço assim. Eu sempre faço o quê? Ou multiplico por 10 em cima e embaixo, se tiver vírgula, ou por 100. Porque você não está alterando a fração, entendeu? Você está só tirando a vírgula que vai encher o saco. Né? Eu poderia cancelar aqui o 100, eu tenho o mesmo número aqui, o mesmo resultado, entendeu? Então a questão de fazer isso é porque facilita na hora de fazer as contas, a divisão. Se você fizer na calculadora, ela vai aceitar, claro, né? Mas aí, supondo que não temos calculadora na cabeça, certo? Valeu, John, valeu. Tranquilo, tranquilo. Então vamos aqui. Vamos aqui, ó, pegar outra de gráfico que a gente tem que interpretar. Universidade Federal, não sei se é Santa Maria, isso aí, acho que é, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na figura, é indicado o preço pago por uma corrida de táxi, em função da distância percorrida. Então, ó, quando o cliente pede para percorrer 3 quilômetros de táxi, ele paga R$ 6,25. Quando ele percorre 6, que é o dobro da distância, ele paga R$ 10, né? Nessas condições, o valor a ser pago num trajeto de 5 quilômetros, então essa função aqui eu chamo ela de f. E aí aqui eu tenho o f de 3 pelo gráfico, o f de 3 é igual a 6,25 e o f de 6 é igual a 10, né? O que ele quer saber? O valor a ser pago no trajeto de 5 km, f de 5. F de 5, tá? Então vamos lá. Eu vou partir para achar o a e o b da função, né? Achar o a e o b. Percebe que o b, por enquanto, eu só sei que ele é maior que 0 e menor que 6,25, o valor inicial, né? Claro que ele não vai cobrar um valor negativo, senão ele vai te dar dinheiro, né? O taxista vai te dar dinheiro. Então tem que ser um valor inicial positivo. Então o A, vamos lá, delta Y sobre delta X. Aquela mesma história. Então delta Y, então eu vou pegar aqui os valores dos F's aqui do outro lado, ó. 10 menos 6,25 dividido por delta X. No caso, se eu peguei o 10, tem que pegar 6 menos 3. 6 menos 3. 10 menos 6,25, pessoal, isso aí vai dar 3,75, né? 3,75 dividido por 6 menos 3, que é 3. Eu vou fazer aquela mesma história, mesmo que o de baixo não tenha vírgula, eu vou multiplicar por 100 aqui, ó. Cima e embaixo. Então, o que você faz aqui é o seguinte, você vai dividir 375 por 300, né? Acrescenta dois zeros, tá? E isso aí vai me dar a taxa de variação, vamos lá. 375 por 300. Não, isso dá 1, 300, 5, 7, 3, 4, 3, nada, 0 e uma vírgula, né? 2 é 2 mesmo. 600, nada, 5, 1, 150, completa com 0 de novo, né? Porque é menor. 1.500 por 300 dá 5. 1.500, então o resto aqui é 0. Então a taxa de variação é de 1,25, né? 1,25. Como eu falei, o valor inicial a gente não tem do gráfico, né? Não tem aqui esse valor, mas dá para determinar. Então, perceba, o f de x vai ser 1,25x mais b. Agora, o que é melhor? Eu vou trabalhar com f de 6 que deu inteiro, que é 10. Então, ó, o f de 6 vai ser 1,25 vezes 6 mais b. Só que o f de 6 é 10. 10 é igual. 1,25 vezes 6 dá o seguinte, 6 vezes 5, 30 vai 3, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15 vai 1, 6 vezes 1, 6, 1 é 7, duas casas decimais, então 1 é 2, 7,50 mais B. Então, o B vai ser 10,00, que é isso aqui,
menos 7,50. Quanto é que dá o B, né? Dá 2,50. Então, eu sei qual é a função do custo da viagem completa. É 1,25x mais esse 2,50 aqui, que é o valor inicial. Esse valor inicial, né, chama de bandeirada também, né? Esse valor inicial aqui, 2,50. Essas condições, um trajeto de 5 km. Então, basta calcular o F de 5, tá? Eu vou usar esse espacinho aqui mesmo. F de 5 é igual a 1,25 vezes 5 mais 2,50. 1,25 vezes 5 dá 6,25 mais 2,50. Então, aqui vai dar o seguinte, vai dar 8, né? 8,75. 8,75. Certo? Entendeu? 8,75. Né? É exatamente por aqui assim, né? Condiz com os resultados. Certo? Sim. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver que horas são. Eu vou ver se eu faço essa nona. Deixa eu ver aqui o que, é que eu vou fazer. Nona décima. Não, sim, não vou fazer a nona, não. Eu vou só deixar claro com um exemplo. A nona vocês vão fazer, tá? E a décima também. Então, façam essa daqui, que é uma demonstração, e essa daqui vocês vão fazer também. E qualquer dúvida, vocês vão me perguntar. Certo? A ideia que é muito bonita dessa nona é que toda função afim, ela pega uma progressão aritmética e leva uma progressão aritmética, se você prestar atenção. Só que aqui vocês vão demonstrar. Eu vou dar só um exemplo, tá? Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1 mesmo. Se você pegar uma progressão aritmética, por exemplo, se você pegar 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai, e calcular os f's dessa progressão aqui, você vai obter outra progressão aritmética. Se eu calcular o f de 1, ó, é 2 vezes 1 mais 1. Então, isso aqui é 2 mais 1, que é igual a 3. Só que eu repito, isso aqui é uma demonstração. Vocês não vão fazer exemplo, não. Vocês vão mostrar no caso geral. O f de 2, opa, o f de 3. Ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. O f de 5. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Né? O f de 7. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Isso aí vem dado o padrão da variação da função. O f de 9. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então, pega essa sequência aqui, ó. Ó, 3, 7, 11, 15, 19. Essa sequência é uma PA. 3, 7, 9. Opa, 9 não. 3, 7, 11, 15, 19 e assim vai. Isso aqui dá uma PA de razão 4, né? PA de razão R igual a 4, né? Então, sempre uma função afim, ela vai pegar uma PA e transformar em uma PA. Ela pega uma PA e leva em uma PA. Vocês vão fazer essa demonstração aí, certo? Esse fato de levar uma PA na PA é exatamente devido à taxa de variação constante aqui, certo? Uma taxa de variação que é sempre constante. Quer dizer, se a taxa de variação do A é 2, que é 2 sobre 1, né? Enquanto o eixo X variar em 1, o eixo Y vai variar em 2. Então, sempre fica essa constante, né? Você identifica isso aqui como a razão da PA. E esse aqui é como se fosse o A índice 1 da sequência, né? É o primeiro termo da sequência, tá? É o valor constante. Todo mundo fica em função do A1 e da razão, né? Vamos ver como é que vocês fazem essa demonstração. Na próxima aula eu faço essa demonstração também, certo? Mas eu quero que vocês tentem fazer. E na décima, o que fala a questão 10? Considera as funções reais f e g, tais que f de x é mx mais 2 e g de x é menos 3x mais 6. Sabendo que m é o zero da função g, ou seja, você sabe que o g de m é igual a zero, tá? Calcule o valor de f de g de 3. Para quem não lembra a função composta, isso aqui é uma questão de função composta. O que você tem que fazer primeiramente? Calcular o g de 3.
Mas para calcular o g de 3, você tem que ter a função g aqui, né? Você já tem. Vai ficar menos 3 vezes 3 mais 6 a calcular. Aí depois você tem que calcular o f do valor que você achar aqui, né? Calculando. Só que para achar o f desse valor, o f de x é mx mais 2. O m é desconhecido. Mas o que que acontece? O m é o zero da função g. Então você vai usar isso aqui, g de m igual a zero, para encontrar o m, para depois matar a questão, que é encontrar o f do valor do g de 3, tá? Se ficar complicado, depois vocês perguntam, certo? Mas a ideia é essa aí.